Oi, pessoal, tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui de novo. Hoje a gente vai dar continuidade com nossas aulas de História do Brasil e hoje a gente vai para a aula 3. A aula passada, a gente dividiu a aula 2 em duas partes, né? Então, por isso que vocês vão ter acesso sempre às duas partes. E hoje, na aula 3, a gente também vai fazer da mesma maneira, só que aí a próxima postagem da segunda parte da aula 3 vai ser só na próxima semana, porque a próxima semana de história geral, aí na outra a gente posta o restante dessa aula, combinado? Para vocês conseguirem ir estudando aos poucos e acompanhando também. Não esqueçam que todo o material das aulas, eles estão no Classroom, que é um aplicativo do Google, né? A gente sempre deixa para vocês, eu estou postando sempre com o link para vocês conseguirem ter acesso aos materiais, às atividades, me mandarem dúvidas e esclarecerem qualquer pontozinho aí que não esteja muito claro. Lembrando também que as nossas aulas aqui, elas são curtas, então eu passo por cima de algumas informações que são importantes vocês terem também, mas aqui é só um estudo guiado, né, para vocês conseguirem ir se guiando pelos materiais, pelo vídeo, mas também, assim, sempre vão atrás das referências que eu deixo para vocês no Classroom, porque, enfim, é importante, lá tem bastante conteúdo bacana para vocês. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre a aula 3, sobre a instalação do governo geral. Na próxima aula, a gente vai conversar aí sobre essas últimas décadas do século XVIII. Combinado? Para a gente retomar o que a gente falou na aula passada e a gente já entrar nessa aula, a gente tem que lembrar um pouquinho do que a gente discutiu. A gente discutiu na última aula em como que a economia, né, do Brasil estava se dando durante esse início de colonização do Brasil por meio das capitanias hereditárias, né? E a gente viu que no final da aula, essas capitanias elas não vingaram na nossa sociedade. A distribuição das capitanias, elas não foram distribuídas de acordo com uma estratégia de comunicação adequada, então muitas vezes a própria metrópole, né, a coroa portuguesa lá em Portugal não conseguia ter uma noção do que estava acontecendo aqui no Brasil, dentro dessas capitanias, a falta de muitas vezes a falta de investimento, a falta de condições de recursos para manter essas capitanias também, elas acabavam acabando para os donatários, então eles não tinham condições de manter, muito menos fazer povoamento, criar algum tipo de economia ali. E a gente lembra que a economia que estava se ascendendo aqui, emergindo aqui no Brasil e dando muitos resultados, foi a economia de plantation, né? A economia a partir da base da cana-de-açúcar, em larga escala, em grandes plantações, né? Então, aí a gente tem que lembrar que nesse período, no final desse período, na verdade, lá em 1548, 49, Dom Pedro III ele vai começar a se questionar, né, sobre se essas capitanias estavam ou não dando certo. E, de fato, não estavam dando certo, e a gente vai ver agora no próximo slide uma informação interessante, mas aí ele vai criar alguma estratégia para, enfim, de fato, conseguir criar alguma administração dentro da coroa, dentro da colônia que era o Brasil, de uma forma que ele conseguisse organizar, recolher melhor os tributos, ter uma noção muito melhor do que estava sendo produzido aqui e exportado daqui também. Então, vamos lá. Ó, em 1548, a gente vai ter, então, o início de uma tentativa, né, da instalação do governo geral. O governo geral aqui no Brasil ele vai se dar a partir de uma carta chamada de regimento, né? Que aí, como está grifado na segunda linha, ela é uma carta. Opa, deixa eu colocar o apontador. É uma carta que reafirmava a autoridade e a soberania da coroa sobre a colônia. Então, tranquilo, né? E ela definia também os encargos e os direitos dos governadores gerais. Opa, quem eram os governadores gerais? Agora a gente vai ver. Quando Dom Pedro III institui esse tipo de governo, aqui, esse tipo de administração dentro do Brasil, ele vai promover três cargos, né? Vão ser três pessoas de muita confiança da corte, principalmente do rei,
que vão vir para o Brasil e, de fato, prestar contas para a coroa. Então, ser o principal representante da coroa dentro da colônia. Então, obviamente, sempre eram pessoas que tinham algum tipo de confiança do rei, né, para poder para poder assumir esse cargo. E agora a gente vai ver quais eram essas pessoas. Primeiro de tudo, a gente tinha o governador geral, que ele era nomeado pelo período de 4 anos pelo rei, e ele tinha 3 auxiliares. Esses auxiliares vão ser o provedor-mor, encarregado das finanças, encarregado pela arrecadação dos tributos. A gente vai ter o capitão-mor, que é o responsável pela defesa e vigilância do litoral. E a gente vai ter o ouvidor-mor, que é o encarregado de aplicar a justiça. A gente tem que lembrar que quando o Portugal começa a criar dentro do Brasil um povoamento, começa a instituir regras, instituir normas aqui dentro, todo esse processo de se aplicar a lei, se aplicar tributos, se aplicar... como que ele vai falar aqui? É isso mesmo, se aplicar tributos, leis, regras, elas passam por um processo bem complicado, né? A gente tem uma influência do nosso Código Penal muito grande, inclusive dessa época mesmo do Brasil, a gente tem uma herança colonial muito presente ainda no nosso Código Penal, e é algo que a gente pode discutir até mais para frente em outros tipos de discussões. Mas é algo que a gente pode até pensar um pouquinho, né? Falar, nossa, que interessante, né? Existe raízes desde a nossa colônia, dentro do nosso Código Penal de hoje em dia. E sim, existe. Bom, agora a gente entender um pouquinho do que era o governo geral, como que ele foi, qual que era o formato para ele ser instituído aqui, né? Então, ele era instituído a partir de uma carta, né, do regimento, que esclarecia, né, todas as normas, toda a relação do governador geral, do governo geral com a coroa, e a gente explicou quem era o governador geral e os 3 assistentes dele. Agora a gente tem que entender por que de fato, o Portugal adotou esse estilo de administração, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma noção do estrangeiro, né? Do externo. Portugal estava vivendo um momento muito complicado com o comércio com as Índias, e a gente já vem falando disso há um bom tempo. Então, assim, Portugal já era um país que estava tendo dificuldades para comercializar com o Oriente. Um dos fatos foi pela popularização, né, mas foi o início também das grandes navegações para outros países que fizeram com que tivessem mais condições de chegarem até as Índias. Então Portugal acabou perdendo o monopólio em cima das drogas, das especiarias, de todos os artefatos que eles traziam, comercializavam com o Oriente, né? E, além disso, a gente também vai ter um outro declínio do comércio muito impulsionado por algumas derrotas militares, né, que o exército português vai ter na região do Marrocos. Aí, eu coloquei uma partezinha no texto do Boris Falso, que é bem interessante para a gente ler, e para a gente entender como que Portugal realmente dependia do comércio com as Índias. Então, aqui... o historiador Vitorino Magalhães, ele faz uma pesquisa, né? Ele vai tentar entender quantos por cento o comércio com a Índia representava dentro da receita da coroa portuguesa, e ele vê que esse comércio correspondia a cerca de 26% de toda a receita da coroa portuguesa, né? De comércio, como que se diz? Comércio grande. Bom, enfim, do comércio estrangeiro deles, da exportação deles, principalmente, né? E em relação ao Brasil, tudo que eles produziam e conseguiam comercializar, que tinha iniciado aqui no Brasil a produção, ou indo para lá, representava somente 2,5%. Então, o Brasil ele não era um lugar interessante para a colônia de fato ir lá e investir no território, né? Por isso que a gente vê que na tentativa de afastar alguns invasores, na tentativa de proteger o território, Portugal inicialmente ele se preocupa em mandar alguns
habitantes, né? Algumas pessoas do baixo clero, algumas pessoas da baixa nobreza para cá, e enfim, a gente tem a fracassada experiência, né, das capitanias hereditárias. Então, assim, inicialmente Portugal não tinha um grande porquê investir aqui. Aí, vamos para o próximo item, a gente vai ter o fechamento do entreposto comercial com Flandres. Isso é bem interessante também, porque esse entreposto comercial, na verdade, a gente está falando de um comércio, de um acordo comercial, e o fechamento de Flandres foi muito complicado para Portugal, porque eles tinham muito sucesso nessa região e depois eles deixaram de ter. Então, ali a gente tem indicado um déficit. Começa a acontecer um déficit e não existe o porquê manter aquela região, né? Manter o monopólio sobre aquela região. Então, obviamente, há o fechamento. Depois disso, a gente vai ter o próximo item, que outros porquês também que o governo geral é aplicado no Brasil é também devido ao sucesso da colônia espanhola em relação à exploração dos minérios na América Latina, né? Aqui na nossa região vizinha ao Brasil. Os espanhóis começam a retirar muito minério de prata, e para isso os portugueses, e por isso os portugueses começam a se interessar bastante nessa região, porque obviamente a gente vai tendo um desmatamento muito grande no início da colonização portuguesa, que eles vinham muito aqui para retirar do litoral, fazer uma extração, né, do pau-brasil, principalmente ali em comunicação com os indígenas. Posteriormente, a um período que eles fizeram uma extração muito grandiosa dessa faixa litorânea, né, que era a região onde os portugueses mais conseguiam se aventurar, sem a ajuda dos indígenas, né, principalmente, eles começam a ter que adentrar dentro do território do continente americano, cada vez mais, né, para ir atrás disso, do pau-brasil, e posteriormente, com essa chegada da informação, com essa questão do metal na América espanhola, né, eles começam a ficar mais interessados. Então, daqui a pouco, os portugueses já vão chegar aqui no Brasil na intenção de instalar um governo e também na intenção de fazer essa exploração, fazer esse comércio, então, né, também de explorar a mineração, explorar a prata, né, a prata e posteriormente o ouro aqui no Brasil também. E, por fim, o reconhecimento do fracasso da organização das capitanias hereditárias, né, quando Portugal viu que eles estavam recolhendo muito menos do que eles poderiam estar recolhendo de lucros aqui do Brasil, dada ao incentivo da colonização a partir das capitanias hereditárias e tudo mais, a gente vê que Portugal fala assim, fica um pouco frustrado, né? Então, aí, de fato, o governo geral ele vai vir para o Brasil em 1949 na intenção de suprir essas diversas falhas que o regime de capitanias hereditárias deixou, né, para Portugal. Bom, agora eu trouxe para vocês o exclusivo colonial, mas a gente pode conversar um pouquinho melhor. Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo, ler com calma cada item, é bem interessante. Mas o exclusivo colonial, ele diz respeito a um tipo de prática da economia portuguesa, né? O exclusivo colonial, ele vai ser um tipo de acordo onde a colônia, ela somente pode comercializar com a metrópole. Então, nesse caso, o que acontecia? O Brasil, né, a região que o Portugal estava ocupando aqui da América, durante esse período, né, porque a gente não posso definir direito, não consigo dizer para vocês direitinho a extensão do quanto eles estavam ocupando, mas principalmente a faixa litorânea, né, do Brasil, eles vão, quer dizer, todo o comércio que acontecia, que ocorria nesse local, ele era literalmente direcionado para a coroa. E se ele não estava sendo direcionado, era porque estava acontecendo infrações, estavam acontecendo alguns desvios, né? Que isso foi também uma das grandes questões do que Portugal viu porque do fracasso, já que a corte não conseguia manter um contato bom com
com as colônias. Então, dessa forma, Portugal falou, não, vamos trazer um governador geral, vamos deixar uma representação da coroa dentro da colônia, para eles terem a quem se dirigir, né? E para a gente conseguir também ter uma fiscalização melhor do que está sendo produzido, do que está saindo daqui, e por que a gente não está recebendo o lucro que a gente deveria estar, né? Bom, no segundo item, vocês vão ver que é uma série de normas e práticas que afastassem os concorrentes da exploração das respectivas colônias também. Bom, tudo que a gente já conversa aqui sempre sobre a economia colonial, né, que estava se iniciando aí no Brasil. Era exclusivo com a metrópole. Bom, agora eu vou só para colocar aqui no último item, na verdade, aqui, ó, a política, então, da metrópole, ela consistia no incentivo à empresa comercial. E essa empresa comercial, o que dizia a respeito? Era uma empresa que comercializava, então ela vendia, então ela tinha uma característica exportadora e principalmente também de grandes territórios, de grandes propriedades. Aqui no Brasil, a gente tem muito bem essa noção a partir do momento que a gente analisa a cultura do cultivo de cana-de-açúcar. Os cultivos de cana-de-açúcar, eles se deram a partir de grandes engenhos, a partir de grandes plantations, onde lá se localizavam diversos atores, agentes aí dessa produção. Então, a mão de obra, que ficavam localizados, obviamente, existiam os trabalhadores livres, que eram as pessoas mais especializadas, né, na cana-de-açúcar, aí nas propriedades de refinamento, por aí vai. A gente tinha também a senzala, que era onde ficava a mão de obra que era explorada nesse momento, então, escravos, indígenas, e a gente tinha a Casa Grande, que era a casa que pertencia à família do senhor de engenho, né, que era o grande proprietário, o grande senhor, poderoso. E, enfim, isso se caracterizava como as grandes propriedades, né, que eram monoculturais também, ou seja, elas produziam somente um produto para exportação, para comercialização. E também a gente tem que lembrar que dentro desses engenhos existiam outros tipos de cultivo também. Existia um cultivo de subsistência, que é uma coisa que a gente conversou na última aula. A subsistência, ela é somente para garantir a alimentação ali das pessoas que estão dentro dos engenhos ou dentro ali dos grandes povoamentos, né, que estavam se iniciando, principalmente em São Vicente e Pernambuco, que foram as capitanias que vingaram, diferente do restante das capitanias que não deram certo. E, bom, uma outra grande marca desse período, dessa economia, né, que a gente está trazendo sobre o exclusivo colonial, estamos retomando um pouquinho sobre a cana-de-açúcar. Outra grande característica é o uso da mão de obra compulsória, né? O uso da mão de obra escrava. Bom, a gente vai conversar já mais no próximo. Bom, aqui, ó, ao lado da grande empresa comercial, e do regime da grande propriedade, acrescentamos um terceiro elemento, o trabalho compulsório. Também nesse aspecto, a regra será comum a toda a América Latina, ainda que com variações. Diferentes formas de trabalho compulsório predominaram na América Espanhola, enquanto uma delas, a escravidão, foi dominante no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, né? A gente sabe que a América Espanhola ela também foi colonizada, né, pela Espanha. A gente vai trabalhar isso em próximas aulas, porque a gente também vai falar sobre a América Espanhola, porque também diz respeito muito a uma colonização muito semelhante, porém que se diferencia em alguns pontos, e são pontos cobrados em vestibulares, são pontos interessantes para a gente entender, porque são pontos principalmente que nos diferem historicamente da colonização com os nossos vizinhos, né? Com os restantes dos países da América do Sul, da América Central também, né? Bom, vamos ler só essa partezinha.
A concepção definidora da colonização pela grande empresa monocultura escravista, adaptada aos interesses da metrópolis, é o modelo cujo valor consiste em dar linhas básicas de entendimento de um sistema que caracterizou o Brasil na colônia e deixou suas marcas após a independência. Que marcas são essas? A grande propriedade, a vinculação com o exterior através de poucos produtos primários de exportação, a escravidão e suas consequências. Então, a gente pode... Aí é um textinho bem bacana só para a gente saber, então, quais são algumas características que marcaram esse processo de colonização do Brasil e deixaram consequências que até hoje nós vemos na nossa sociedade. Tranquilo? Bom, agora eu vou trazer a religião para vocês, porque a gente estava conversando sobre a importância da igreja em outros momentos, mas agora a gente também vai conversar porque ela vai ter uma agência, uma forma de agir muito importante para esse processo de colonização que o governo geral, né, a instalação do governo geral vai inaugurar aqui no Brasil. Para começar, a gente tem que ter em mente que esse textinho aqui, eu estou me referindo sempre trazendo referências para vocês, do Boris Fausto, e o material que eu trabalho bastante é dele, então estou falando do texto do Boris Fausto, mas aqui o autor ele vai trazer para a gente que durante esse período de colonização houve uma divisão do trabalho de colonização entre o Estado e a Igreja. O Estado ele precisava, então, garantir a soberania portuguesa sobre a colônia, datá-la de uma administração, desenvolver uma política de povoamento, resolver problemas básicos, como mão de obra, estabelecer o tipo de relacionamento que deveria existir entre a metrópole e a colônia, e por aí vai. Então, ao Estado cabia algumas obrigações, algumas tarefas mais burocráticas, que exigiam mais força, né, até uma força militar, vamos dizer assim, e para a igreja também vai existir um papel, vai sobrar para a igreja essa divisão do trabalho de colonização. Por quê? Nesse período, a principal, na verdade, instituição educadora era a igreja. Então, a igreja ela vai chegar ao Brasil com o mesmo intuito que ela tinha em outros momentos durante a Europa. A igreja católica, né, a influência da igreja aí no poder do Estado, ela, dentro da Europa, no Ocidente, ela tem diversos contextos, né? Cada país tem uma relação com a igreja que é muito particular à sua construção. Já Portugal, ele possui uma relação com a igreja muito próxima, né? Muito vinculada ainda com a ordem, muito vinculada ainda com o norteamento da vida das pessoas também. Então, a igreja ela assumia nesse período, para Portugal, uma importância muito grande, porque ela definia para as pessoas como que iniciaria sua vida, como você deveria seguir sua vida, até como você deveria se encaminhar para a morte. Então, era uma coisa assim... Todos os aspectos da vida cultural dessas pessoas eram muito influenciados pelos dogmas da igreja, né? Então, a igreja também, durante o período da colonização, ela é trazida ao Brasil com o intuito de educar, de trazer algum tipo de educação formal, cívica, né, civil, né, para as pessoas. E quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando principalmente das pessoas que habitavam habitavam o Brasil, habitavam esse território aqui. E quem eram? Os nativos. Então, a gente vai ter um processo muito longo de uma intensa catequização, né? E de um processo de um processo de destruição mesmo da cultura indígena que dura até hoje, né? Então, vamos continuar discutindo. Bom, agora, para a gente encaminhar, então, e finalizar essa discussão, né, desse início desse governo geral, e eu trouxe para vocês bastante informações que vale a pena vocês darem aí uma relida, darem uma notadinha, mas eu vou trazer agora 3 governadores que foram importantes durante esse período, né, que a gente tenha o fortalecimento do governo geral dentro da colônia aqui portuguesa, né, aqui dentro da extensão brasileira. Vamos lá.
O Tomé de Souza, ele vai ser o primeiro governador geral que chega ao Brasil, e ele vai ser o primeiro governador que vai ter que, enfim, construir aí fazer um povoamento, constituir algumas normas, algumas leis. Então, o Tomé de Souza, ele chega no Brasil, ele chega acompanhado de mais de 1.000 pessoas, e a primeira cidade e capital do Brasil vai ser fundada em 1549. Você está falando 1900, mas é sempre 1549 que se tem a fundação de Salvador. Salvador é a primeira capital brasileira e a primeira cidade, de fato, instituída aqui no Brasil, né? E quem é o responsável por isso é o Tomé de Souza. Ele vai ter nesse início, né, como eu estava dizendo, falando sobre a igreja, o governo dele vai ser um governo de muita influência da igreja, né, dos jesuítas que vêm para o Brasil, que começam a se organizar aqui dentro, né, de fato a igreja, ela tem que se instituir, se reorganizar dentro dos padrões do Brasil, porque a gente tem que pensar também nas peculiaridades que era chegar ao Brasil, né, chegar no Brasil e encontrar uma cultura diferente, povos dos mais diversos aspectos, diferentes que nem compartilhavam a mesma língua do que os jesuítas. Então ele vai ser um governador aí que vai iniciar com um belo pontapé, um belo empurrão, assim, o processo de catolicização do Brasil, vamos deixar assim, vai. Vinda dos primeiros jesuítas, né, início da catequese dos indígenas. Aí aqui, o quinto ponto, a ampliação da distribuição das sesmarias. O que eram as sesmarias? Sesmarias, em Portugal mesmo, eram territórios, propriedades que pertenciam à corte, porém a corte não tinha mais interesse ou condições de manter. Então eram propriedades, eu não vou saber dizer se elas eram grandes ou pequenas, vale até a pena a gente dar mais uma pesquisada nisso, mas elas eram propriedades que pertenciam à corte, pertenciam à metrópole, agora nesse caso, né, e elas eram dadas às pessoas, né, entregues, compradas, para poderem ser cuidadas, né, então para as pessoas assumirem a responsabilidade delas, mas de fato é uma propriedade da coroa que passa para outra pessoa. E Tomé de Souza, ele é responsável, então, por fazer isso. A gente tem que lembrar que ele é o primeiro governador que chega depois de um grande fracasso, né? Depois do reconhecimento de um grande fracasso. Então, ele vai chegar aqui na intenção realmente de trazer mais organização para esse espaço. Então, a ação, a forma como ele age aqui no Brasil é uma maneira muito enfática, vamos deixar assim, né? Esses governadores, eles vão ser bem representativos para esse início para esse processo de colonização, na verdade, né? Bom, política de incentivo aos engenhos de açúcar, óbvio, isso era de fato um grande interesse para a coroa, que os engenhos continuassem funcionando, gerando lucros e exportando, né, para os lucros serem revertidos para a colônia, dirigidos para a metrópole, perdão. Então, muito tranquilo para a gente entender. Introdução das primeiras cabeças de gado. Bom, agora, de fato, no Brasil existia um tipo de cultura, existia um tipo de cultura de subsistência, né, de agricultura, perdão, de subsistência, que era voltada somente, pensado para a subsistência do povoamento local, para as pessoas, às vezes comercializado, às vezes não, mas nunca em larga escala e nunca de uma forma pensada a exportar ou para as pessoas aqui consumirem o gado, né, nesse caso. Já Tomé de Souza, ele vem para o Brasil e durante esse início desse governo que ele institui, ele vai iniciar, então, iniciar a introdução meio pleonasmo, né? Mas vamos dizer que ele começa, então, a trazer esses gados e
constituir uma cultura de agropecuária, né? Uma cultura de gado, né? De criação de gados dentro do Brasil. Então, isso também é um fato muito importante. Hoje no Brasil estamos conversando sobre milhares de hectares de terras, de florestas, de espaços que deveriam ser preservados, mas que estão sendo derrubados por conta da produção de gado, né? Produção de carne, por aí vai. Bom, mais uma coisa que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia: história é vida. Bom, aí uma coisa muito interessante. Outro fato sobre o governo dele foi o início da proibição da escravidão da mão de obra indígena e o início da adoção da mão de obra exclusivamente africana. Isso é muito importante. Por quê? Por que existe essa diferença? Quando existe a chegada dos jesuítas no Brasil, os índios, eles são vistos de uma maneira muito diferente da maneira como os negros africanos são vistos. A desumanização dos negros africanos é algo que, bom, de fato é uma consequência vista até hoje nos nossos dias, mas que naquela época, lá em 1500, então no século XVI, ela era intensamente reforçada pela igreja, né? A igreja, ela tratava de uma forma extremamente desumanizada, então, os negros africanos, enquanto os indígenas, eles eram vistos como almas que poderiam ser salvas, né? Almas que poderiam ser salvas pelos jesuítas, a partir da catequização, por aí vai. O seguinte governador também, que é muito importante para a gente citar, Duarte da Costa. Ele tem alguns conflitos aí entre colonos e jesuítas, porque, obviamente, como eu estava falando agora, os jesuítas, eles fazem uma proteção, então eles fazem um incentivo à catequização dos nativos brasileiros, os nativos da terra aqui, então os indígenas. Então, os colonos têm uma série de conflitos ali, né? Que Duarte da Costa, ele, enfim, tem que mediar, tem que saber lidar com essa questão, porque os colonos tinham interesse em fazer uso da mão de obra, enquanto os jesuítas tinham a intenção de salvar essas mãos de obra, essas pessoas, né? Esses nativos. E aí a gente vai ter uma divergência de interesses, né, da igreja e dos colonos. Então, existe uma série de conflitos que vão perdurar esse momento. A invasão francesa ao Rio de Janeiro, em 1555, pelos huguenots, que eram os protestantes, e a fundação da França Antártica. Esse vai ser um período bem interessante. Eu não vou falar tanto agora dessas invasões, porque a gente vai tratar também nas próximas aulas as invasões estrangeiras, que vão ser as invasões holandesas, invasões francesas, invasões inglesas aqui no território brasileiro e também da América do Sul por inteiro, né? Aí, conflito do governador com o bispo Pero Fernandes Sardinha, em virtude da vida desregrada de Dom Álvares da Costa, filho do governador. Então, aí a gente já vê uma coisa, assim, na estrutura, na política brasileira, que, assim, existe desde que o Brasil é colônia, sabe? Que, assim, o governador, cara, representa a corte, tem um filho muito danado, né? Que muito desregrado. A igreja tinha uma série de problemas com ele, porque ele não seguia os dogmas, desrespeitava, deslegitimava as atitudes da igreja. Enquanto isso, o que acontecia com Duarte da Costa? Ele tinha que ir lá, intervir, falar: não, deixa, meu filho é só um neném. Então a gente vai ter esse governador geral também bem marcado nesse período, de 1553 a 1558. O Tomé de Souza, ele vem de 1548 a 1553, né? Bom, e por último, a gente vai ter o Mendes Sá, que também vai ser um governador muito importante. Vamos citar aqui, para a gente já finalizando essa aula, ele promove uma aceleração da política de catequese. Então, vocês viram que lá com Tomé de Souza já iniciou, e depois disso nunca se enfraqueceu. A igreja, desde aquele instante, e claramente anteriormente a isso, ela já tinha uma influência muito grande sobre a construção
da estrutura aqui da nossa organização política e da nossa organização social também. O início das aldeações indígenas jesuítas, as chamadas missões. Vamos estudar as missões também. As missões vão ser grandes acampamentos, vamos chamar assim, povoamentos, onde os jesuítas eles promoviam um certo tipo de ensino aos nativos, né, aos indígenas. Os jesuítas eles vão ser os principais educadores também do Brasil nesse período. Os principais, a gente não tem uma história de educação que se inicia com uma educação laica, né? A nossa educação ela se inicia a partir da catequização, né? Que para os jesuítas e para os portugueses também ela vão ser de grande importância, né? Para a expansão, obviamente, da religião e também para organização, para conseguir ordenar as pessoas, né? Organizar esses nativos que estavam aqui no território brasileiro e que não deveriam estar, né? Pelo visto, pelo olhar da coroa, mas estavam, então vamos catequizar e vamos usar eles também como mão de obra, vamos trazer outros africanos para cá, vamos fazer um monte de coisa. Então, essas missões, elas são um momento bem interessante da gente se estudar, porque elas estão muito também atrelada à nossa construção, à construção da nossa educação, né, do nosso processo de ensino no Brasil. Bom, aí agora a gente vai ter o restabelecimento das boas relações com o bispado. Então, a gente vai estudar todo esse processo também nas próximas aulas, que agora eu só estou dando uma bela passadinha por 3 nomes importantes, né? Expulsão dos franceses e fundação da segunda cidade do Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Lembramos que lá no Rio de Janeiro houve a invasão dos franceses em 1555, criando a França Antártica, né? E aí, em 1565, essa localidade que pertencia, né, o que a gente conhece como Rio de Janeiro, ela foi retomada, então, pelos portugueses, e esse lugar ficou conhecido como São Sebastião do Rio de Janeiro. Hoje, o nosso Rio de Janeiro. Bom, com a morte de Mendes Sá, a metrópole dividiu a administração da colônia, né? Opa, tá erradinho ali, entre 2 governos, de Dom Luiz de Brito, que se instalou em Salvador, a capital do norte, e ao sul, Dom Antônio de Salema, instalação no Rio de Janeiro. Então, um no norte, lá em Salvador, e um no sul da colônia. Bom, por hoje a gente vai encerrar a nossa aula. Espero que vocês acessem o material e se tiverem dúvidas, vamos trabalhar nas próximas aulas. Vão comentando aí no vídeo, eu dou uma olhadinha, a gente vai tirando as dúvidas e por aí vai. Beleza, gente? Muito obrigada. Um beijo enorme. Tchau, tchau.